Olá, boa noite, boa noite. Boa noite para quem está chegando agora, bem-vindos. A gente só está esperando um pouquinho, né, para a Soraya entrar, que o bate-papo hoje vai ser com ela. Aí a gente já conversa todo mundo junto, tá bom? Eu vou aproveitar e vou deixar o espaço aberto para a gente ir trocando algumas informações, né? Então, assim, a gente está abrindo o espaço do Instagram, a gente abriu há pouco tempo, e tem o Face também. E o pedido é que vocês se comuniquem com a gente através desses canais, dando sugestões, participando, colocando as dúvidas, porque é um canal direto para a gente se comunicar. Então, é importante vocês passarem vocês. Só um minutinho. Dando esse retorno pra gente, porque é uma forma da gente estar em contato, tá bom? Opa, e é isso. Ei, boa noite, bem-vinda. Ei, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Sô? Tudo bom, tudo ótimo. Tá bom. Então tá. Sô, a gente já tem algumas pessoas aqui, eu vou começar, eu estava colocando para eles a importância deles estarem usando os canais, né? Aqui o Insta, o Face, para estarem colocando as dúvidas deles, as sugestões, enfim, que é um canal direto, que é um canal aberto, que é para a gente estar conversando e trocando o tempo todo, né? Que inclusive a live vai ser interativa, que a gente precisa, a gente quer a participação deles, né? E que se por Uhum. acaso a gente não conseguir responder alguma dúvida por aqui, depois a gente pode estar usando o Face e o Insta para estar colocando algumas dúvidas, algumas postagens pertinentes às dúvidas deles, Ah, né? perfeito, perfeito. É Tá? isso. É isso. Eu queria Boa fazer alguns. noite. Ah, e eu nem apresentei a gente, né? Eu já cheguei, já fui falando. Bom, eu sou a Cláudia. Sou a Cláudia Tosi, eu faço parte do Conselho Fiscal. Nós somos em três, que é a Valéria Monteiro, a Tereza Can e eu, Cláudia Tosi, e a Soraya Lucato, que é a segunda secretária da TESP, Isso. né? E aí, assim, hoje a live seria com a Regina Chiesa, mas ela teve um imprevisto, então a gente fez um bem bolado hoje com a Soraya, né? E a gente vai estar falando sobre as possibilidades criativas, né? Pois é. Sobre nesse momento de quarentena, né? E algumas observações aí do atendimento online, né? Você quer Isso. colocar o Soraya? Bom, boa noite. É, é uma responsa, né? Substituir Regina Chiesa, a mestra, mas na verdade foi só, a gente só adiou um pouquinho, ela vai estar com a gente na próxima semana. Então, tá tudo certo, tá tudo dentro da ordem, né? Oi, Cris, oi, Leila, tem um bocado de gente da própria TESP, da diretoria da TESP também, que está assistindo a gente. E o nosso ponto principal hoje é dar apoio aos arteterapeutas, tanto recém-formados, quanto os que estão ainda estudando e os que já estão aí na área e que, e que sempre precisam um pouco desse apoio, desse acolhimento da TESP, né? Porque eu acho que o nosso papel principal é acolher o sujeito, acolher a pessoa a quem a gente atende enquanto arte-terapeuta, mas o arte-terapeuta também precisa de acolhimento. Então, além da sua supervisão, além de um trabalho mais técnico, né, mais profissional, que é a supervisão, eu também acho que o arte-terapeuta precisa desse acolhimento como rede que somos, e é o que a TESP pretende e sempre faz, é o papel dela, estar em rede, né? Então é por isso, sintam-se acolhidos em nome da TESP, em nome da diretoria toda da TESP, que é uma diretoria bastante amorosa, que está sempre com bastante cuidado para passar qualquer informação, bastante cuidado para a formação, inclusive. Então, essa é a minha abertura, vai dizer assim. É isto. Então, bora lá.
Eu acho que a gente podia começar, Soraya, comentando um pouco desse atendimento online, né, que as pessoas estão solicitando, estão com algumas questões. Tá? É uma postura da TESP, né? A fala é em nome da TESP, que, que a gente vai fazer essa contribuição online, a gente vai fazer os atendimentos online, porque é importante a gente fazer o acolhimento, o atendimento às pessoas que estão precisando, né? Que a gente, inclusive, já está fazendo isso e que os atendimentos têm sido bastante significativos. Então, É. você quer colocar? Eu quero falar um pouquinho alguns termos e algumas questões, né? Esse atendimento que é necessário, que a gente sabe que hoje mais do que nunca, por conta da pandemia, que por si só já é complicada, e daí ela traz uma quarentena que modifica completamente a rotina das pessoas. Então, por esses dois grandes motivos, as pessoas estão realmente precisando de acolhimento em vários âmbitos, né? Então, na arte terapia tem esse viés nosso, que é muito do pessoal, que é muito do que a pessoa traz e a gente retorna. Enfim, é um atendimento bastante pessoal nesse sentido. E daí, como que você transporta isso para um atendimento remoto? Eu acho que essa palavra ela é mais adequada de falar, porque não é uma coisa online, não é um ensino à distância, é um acolhimento remoto. A pessoa está lá, presente, só que ela está impossibilitada de estar junto no sentido físico, mas ela está junto. Então, então, eu acho que tem esse atendimento remoto e, principalmente, o arte terapeuta hoje, assim como os professores, assim como vários outros profissionais, estão se valendo das tecnologias de informação e comunicação, porque elas são fundamentais hoje. Então, eu acho que o importante, além de saber que o atendimento remoto é possível, sim, o atendimento remoto funciona, o atendimento remoto acolhe, tem uma outra questão. Como eu vou fazer esse acolhimento? Quais ferramentas eu preciso? O que eu preciso ter conhecimento, além de toda a bagagem, além de toda a gama de conhecimento da arte terapia, que é muito vasta, eu ainda tenho que me valer hoje de conhecimentos de tecnologia de informação e comunicação, Sim. porque senão esse atendimento fica falho. Eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado para falar desse tema, principalmente no nosso caso, representando a TESP, e também como arte terapeuta que somos, que temos um cuidado com o sujeito, né? Então, eu acho que a nossa fala, a fala da TESP, ela se norteia por este caminho, tá, Cláudio? Eu acho que, inclusive, se as pessoas tiverem dúvidas, podem escrever aqui que a gente vai anotar e a gente vai respondendo ao longo da live. Porque a Sim. ideia é que a gente traga essa conversa, essa fala, para que as pessoas se sintam mais ferramentadas. Eu acho que a palavra é essa, né? Ou pelo menos norteadas a buscar ferramentas. Tá bom? Tá bom. É Então, isso. isso Que colocado, eu mais? acho que podia entrar no tema, então, da nossa live, que são as possibilidades criativas, né? Até por conta dessa adaptação que a gente está sofrendo, alguns recursos ficam mais disponíveis para a gente, outros um pouco mais limitados. Não são todos os materiais que a gente consegue ter acesso o tempo todo, né? Uhum. Então, a intenção hoje era poder contribuir um pouco para quem está fazendo, ocupando esse espaço virtual, pensar algumas possibilidades em que a gente consiga se sentir mais confortável para fazer o nosso trabalho, né? Alguns caminhos. E aí, Tá. pensando no processo criativo, Soraya, a gente tem algumas possibilidades, né? Então, por exemplo, a gente tem a fotografia, a gente tem a meditação, a gente tem a dança, que são recursos onde a pessoa não precisa necessariamente estar usando um material plástico, mas ela se vale de algumas coisas que ela tem em casa ou do próprio corpo dela, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do processo criativo enquanto fotografia, por exemplo, ou enquanto a meditação, enquanto a dança. O que você pode ajudar a gente aí nesse caminho? Olha, eu gosto bastante do termo eu pessoal, tá?
isso faz parte da minha pesquisa, como Soraya, arte terapeuta, Soraya educadora, que é o processo criador. Por que eu falo processo criador? Porque eu junto o que é criativo, deste lado, né, desse ambiente do cérebro, que é o criar problemas, né, o abstrato, e junta com aquele cara que vai, aquela parte do cérebro que vai resolver os problemas. Então a gente consegue unir aí, consegue ampliar, na verdade, a gente consegue ampliar bastante a possibilidade neurológica e criadora. Então o que acontece? Eu tenho ideias que partem sempre de uma necessidade, ao meu ver, sempre de uma necessidade, aí eu vou atrás dessa ideia e com as ferramentas que eu tenho, eu executo essa ideia. Então, partindo dessa lógica bem básica, que eu estou passando, o arte-terapeuta se vale disso. Porque o que acontece? Ele dá essa base para o sujeito, né? Eu falo sujeito aqui, é o atendido, né? A pessoa que está lá em atendimento de arte-terapia, né? Porque tem outras, não tem só arte-terapeuta na live, então, só para dar essa coisa mais didática. Ele sensibiliza essa pessoa, e é importante, todos nós somos arte-terapeutas, sabemos, ele sensibiliza esse sujeito para que ele próprio consiga se abrir para esse abstrato e, com as ferramentas físicas, ele consegue materializar essas questões para depois serem faladas, serem conversadas, serem acolhidas, serem resolvidas ou em processo de, enfim, esse é o processo da arte-terapia. E aí eu vou fazer um link, antes de falar dos processos e da pergunta que você me falou, eu vou fazer um link com a primeira pergunta, que é o atendimento remoto. Então, visto todo esse ponto aí do processo criador, como é que eu vou me valer de uma ferramenta de tecnologia de informação e de comunicação que o sujeito está do outro lado da tela, na sua casa, eu também estou aqui na minha casa, e eu tenho que criar um ambiente que propicia essa sequência que eu falei de processo criador. Então, assim, primeiro, eu acredito que o arte-terapeuta tem que conhecer essa ferramenta bem, antes de começar qualquer atendimento. Sim. Quais são as possibilidades que ele tem? Né? Tem zilhões de tutoriais e tem várias plataformas hoje de atendimento. A gente até pode fazer uma live sobre essas plataformas, porque é um mundo bem vasto. Eu estou estudando algumas delas, não só para atendimento, mas também para dar aula, que eu dou aula. E algumas delas funcionam para determinadas coisas e não funcionam para outras. Ponto. Não tem jeito. Algumas, inclusive, auxiliam outras questões, né? E outras derrubam. Então, eu acho que primeiro tem que conhecer a ferramenta e saber, bom, eu vou trabalhar com aquele sujeito ou com aquele grupo, portanto, eu preciso de uma ferramenta que me atenda em tal ponto. E aí vai atrás desse conhecimento da ferramenta. Aí sim, aí você consegue trazer causas e condições para que a arte-terapia consiga ser desenvolvida, tá? A partir disso, aí responder... Desculpa. Você não, perguntou? Só fazendo uma observação de que aquele profissional também não se sentir confortável em fazer esse tipo de atendimento, também pode passar para um outro profissional que já tenha esse conforto, né, em fazer. Então, ninguém está sendo obrigado também a seguir esse caminho, né? Claro, sem dúvida. Sem dúvida, isso é uma opção extremamente pessoal. Sim, sim. É extremamente pessoal. Outra, dependendo da situação, dependendo do seu atendido, não é possível. Sim. Às vezes não. A gente não sabe qual é a questão que está com a pessoa, né? Quem sabe é o arte-terapeuta com a pessoa. Então, a anamnese, ela é fundamental para isso, no caso de você não conhecer o sujeito antes de fazer o atendimento remoto. Que isso é uma outra questão que a gente também pode levar mais adiante, né? Mas para aqueles atendidos que você já fazia em modo presencial,
Você realmente só sabe como ele é. Você sabe se dá para chegar ou não dá para chegar. Você tem que ser muito honesto com você. Não para manter o trabalho, o atendimento regular. Porque qual é a qualidade desse atendimento? É isso que a gente visa. A qualidade do atendimento e o acolhimento real. Porque senão fica aquela coisa pela coisa. E não é o caso. Então, eu acho que, por isso que eu falei de conhecer as ferramentas, porque algumas vão te ajudar e outras não. Outras podem até te atrapalhar, então veja bem. Outra coisa que você me falou foi usar outras ferramentas além das artes plásticas, vamos dizer assim, além das artes visuais. Visuais não, porque você falou da fotografia, mas além das artes plásticas mesmo, né? A questão da tinta, a questão de, enfim, do fogo, a questão de muita água, a questão da argila, principalmente, que é mais difícil nesse momento. Quem tem em casa tem, quem não tem, sei lá, dá até para comprar online, mas esse processo todo está meio moroso. Então, vamos imaginar que você trabalha com um determinado grupo ou determinadas pessoas e você tem poucas ferramentas plásticas para que ele desenvolva. Talvez a pessoa esteja em casa e tenha apenas uma caneta Bic e papel. Acontece. Comigo mesmo já aconteceu. Comigo aconteceu isso. A pessoa só tinha isso para fazer. Então, o que você se vale? Você vai se valer do seu conhecimento maior. Se você não tiver, busque esse conhecimento. Esse é outro ponto que eu acho bem importante falar neste momento de pandemia, é que todos os profissionais, independente da profissão, mas a gente fala do arte-terapeuta, tem que buscar outros conhecimentos. Se você não é dotado de conhecimento das plataformas, vá atrás. Tecnologia de informação e comunicação, vá atrás. Se você não é dotado de tanto conhecimento que vai além das artes plásticas, vá atrás desse conhecimento em fontes boas, em fontes bacanas. Lá no próprio site da TESP tem um hall de alguns cursos. A pessoa que tiver em dúvida também pode entrar em contato com a gente vai ter o maior prazer em indicar alguns cursos para essa pessoa fazer. Então, eu acho que dá sim. Dá para você uma coisa muito, né, muito pessoal por uma escrita criativa, por exemplo, onde você pode trabalhar com cadeia de significantes, você pode trabalhar com o desenho simples usando a caneta, usando o lápis, é super possível, a pessoa tem isso em casa, e aí tem N estudos com relação ao desenho, que a gente aqui não vai citar, porque não é uma aula, mas a maioria aqui conhece, ou pelo menos deveria conhecer. Tem também muita, para quem trabalha com terapias um pouco além da arte-terapia, pode ser um recurso bacana usar a meditação. Eu sou professora de meditação, eu pratico meditação há muito tempo, eu me valho disso também, né? Então, a pessoa também medita um pouco, que aí entra naquele primeiro momento de sensibilização. A pessoa entrar em contato com ela mesma, descongestionar muita coisa de casa, procurar pedir para a pessoa estar num ambiente onde só ela esteja, é importante. Porque se ela estiver num ambiente que tiver um monte de gente em volta, e o filho ali conversando, o marido ali na cozinha, ou a esposa lá perguntando de não sei o quê, né? Então, a pessoa tem que estar pelo menos num quarto, ou num cômodo, onde ela possa se entregar à arte-terapia. Isso também é importante. Por isso que eu falei, nem todas as causas e condições são favoráveis para fazer o atendimento remoto, mas é super possível. Vai do combinado que você faz com a pessoa. Precisa de uma série de ajustes, né? Do próprio ambiente da pessoa que está sendo atendida, né? Sim, sim. Esse lugar um pouco mais protegido, onde ela se sinta mais preservada, né? Mesmo ela estando em casa com a família, de alguma forma ela vai precisar preservar o ambiente dela, né?
Você tem alguma dica para dar para a gente, por exemplo, de trabalho corporal? Porque isso também pode ser feito nesse formato, né, Soraya? E você tem um trabalho corporal também. Sim, sim. Mas aí é que eu falo uma coisa muito importante, que foi o que você falou. A pessoa tem que se sentir protegida, porque o trabalho corporal, ele, na minha opinião, mais do que o trabalho de plásticas, ele é mais exposto. Então, a pessoa tem que ter realmente um local onde ela possa estar segura e trabalhar o corporal dela. O que eu tenho feito, aí eu vou contar a minha experiência pessoal, que talvez sirva para outras pessoas, é trabalhar o corporal com a respiração. Então, a respiração para mim é fundamental, eu acho que salva muita coisa nesse momento, de pandemia, em que a gente está em casa, é muito importante a gente praticar respiração. E aí tem N práticas de respiratórias para acalmar, para trazer para o momento presente, que é muito importante. Isso é um trabalho corporal. O trabalho corporal também da pessoa se alongar, porque a gente está muito tempo sentada, então ajuda a descongestionar o corpo daquela carapaça que a gente fica o dia inteiro no computador, hoje muito mais do que antes da pandemia. Então, dá essa descongestionada para depois a pessoa colocar as suas coisas para fora. Eu vou trazer a Leila aqui, porque a gente está no computador aqui com toda a PESP. E a Leila, ela colocou a segurança da plataforma e o sigilo do ambiente que a pessoa está, porque assim, é isso, né? As Ah, pessoas também se sentem seguras quanto à plataforma que a gente está utilizando, né, Soraya? sem dúvida. Por isso que eu falei, é importante, a gente pode até propor uma live só de plataforma. Porque, por exemplo, eu trabalho com o Zoom, que é uma plataforma que muita gente usa, e eu também trabalho com outras duas plataformas, tá? Eu trabalho com o WhatsApp. O WhatsApp, quando é uma pessoa, no máximo 4 pessoas. Agora o WhatsApp está fazendo um upgrade a partir de maio. O WhatsApp vai entrar com 8 pessoas, então vai poder expandir. O WhatsApp é um ambiente, uma plataforma segura, se bem que vamos combinar aqui que segurança é uma questão Ativa. ampla, De ampla. quem? Ampla, mas dentro das plataformas que a gente conhece, é, é uma plataforma segura. O Zoom pago é uma plataforma muito segura, o Zoom aberto não tanto, então tomem bastante cuidado quanto a isso. O Zoom aberto já tem várias matérias, se você der uma googada, você vai perceber que realmente é isso, né? Que tem muita restrição com a plataforma aberta. Mas a plataforma fechada, ela é bem preservada. Tem outras plataformas que você pode usar. O Google tem o Hangout também é uma plataforma boa para usar. O Skype, que já era usado há muito tempo pela psicologia, e que hoje em dia pode ser usado também. Agora, eu acho que tem uma questão legal para você trabalhar e que a pessoa também esteja no ambiente seguro. Sim. De verdade. Porque, né, ela não sabe, eu acho que tudo bem, a gente está em casa com a família, a gente conhece a nossa família, mas se preserva sobretudo com o som, né? Sim. Porque você vai falar, vai colocar coisas para fora. Então é uma questão de preservação, tá? Sim. Outra questão que falaram agora, que eu acho muito bacana, é trabalhar com objetos que a gente tem em casa. Isso também é uma experiência que eu tenho feito, tanto na educação quanto na arte-terapia. Hoje, gente, a gente está produzindo lixo que só a gota serena. E tem muito ponto de reciclagem que está fechado. A recolha desse material reciclado, ela está sendo muito pontual em alguns locais da cidade, por conta de segurança da saúde dessas pessoas que recolhem esse material e que fazem toda a triagem. Eu tenho conhecidos nessa área que trabalham especificamente com reciclado e tem parado muito, né? Não tem
funcionado. Então, deixa eu colocar aqui para carregar, porque deu uma queda aqui na energia. Olha lá, Tá. pronto, voltou. Tá. Desculpa. Não, Questões técnicas. Questões sim, técnicas. Então, eu acho que, pegando esse gancho do reciclado, o reciclado é um material muito bom para ser trabalhado, a gente tem que ter um conhecimento dele. Tem muita coisa que a gente já tem em casa e que a gente nem percebe que tem. Então, eu acho que esse é um momento extremamente criador, sim. criativo e criador, para a gente poder oferecer coisas que a gente jamais iria imaginar que ia fazer isso num ambiente de arte terapia. Isso eu estou achando sensacional. Eu, particularmente, gosto muito. Acho que é uma grande sacada você pegar. Eu estou aqui, eu separei todo o meu lixo reciclado e já faz 45 dias, um pouco mais, que eu estou em casa. Eu tenho 6 caixas de coisas separadas. E é bem possível você trabalhar com esse material se você combina antes, obviamente, com o seu cliente. É isso. Alguém falou de fotografia aqui. Eu que estava falando da fotografia, porque eu acho que é um caminho tão bacana, porque são coisas que a gente tem em casa, e assim, as referências que a gente tem com a fotografia, falando um pouco da técnica mesmo, né, do elemento. Eu acho que a gente tem um percurso de linha do tempo, a gente tem a questão da autoestima, eu acho que a gente tem tanta coisa para trabalhar a partir da fotografia. Então, usar os recursos que a gente tem em casa, né, que é a fotografia, que é a sucata, eu acho que a gente pode fazer um trabalho tão rico e às vezes a gente está voltado para os outros materiais, mas assim, como é que a gente pode explorar isso que a gente tem? Né? O caminho do herói, né? A gente pode fazer a partir da fotografia. Então, assim, trabalhos riquíssimos. Então, é legal para a gente despertar a nossa criatividade, fazer o desenvolvimento dessas ferramentas, né? Sim, sim. Colagem que a gente pode fazer com revista. Quem não tem uma revista velha em casa, né? Pode fazer um super trabalho a partir da colagem. Mosaico. Mosaico. Você tem alguma experiência com 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 o material? mosaico bastante, né? Com mosaico, com colagem, muita coisa com colagem, porque a fotografia, ela pode ser a sua fotografia, se a pessoa tiver a possibilidade de imprimir. Você pode fazer algum trabalho incitando a pessoa a fazer algumas fotografias ao longo da semana e depois fazer um trabalho no momento da arte terapia, por exemplo, é possível. Você pode sugerir um tema ou sugerir alguma questão que esteja latente para essa pessoa e que ela trabalhe isso ao longo da semana e registre isso em fotografia e depois faça algum trabalho com colagem com essa fotografia. Isso é bem possível. Outra coisa que é bem legal, e que foi uma sugestão dada aqui pela Dileina, é observar alimentos, cores, formas, nas coisas que você tem em casa. Né? Então, de repente, com criança dá para fazer muito isso. Eu já fiz um trabalho com criança há um tempo, com fruta. As crianças com dificuldade de comer determinadas frutas, e aí a gente fez uma sensibilização, fez uma brincadeira com um artista plástico que só trabalhava, né, com frutas e legumes, e aí a gente criou pratos com arte, com coisas de fruta, usando como elemento aglutinante algumas caldas, alguns mel, por exemplo, algumas coisas mais saudáveis. E a criança foi espetando a fruta no final e foi provando para ver aquela cor, com a textura, o sabor, o que dava. Pronto. Ali ela já teve uma percepção de coisas que ela não comeria num momento, né? Com as frutas, com os legumes, e isso pode ser um processo que você pode envolver, inclusive, a família. Sim, Né? sim, Se sim, você pode ser faz uma também. mandala, você pode, inclusive, convidar a família para fazer um processo familiar mesmo, né? Assim, de cuidado familiar. Então, como é que a gente desenvolve? Vamos fazer uma conversa junto, a partir dali a gente desenvolve uma mandala de frutas, uma mandala de legumes, e ali a gente compartilha, né? Porque eu acho que a família está precisando desse cuidado também. Então, o processo terapêutico, ele não acontece só durante um momento de arte terapia. É um processo que ele continua, né, na vida da pessoa. Ele vai Então, ressoando, né? vai ressoando. Então, de repente, esse cuidado, ele pode ser ampliado para o ambiente onde a pessoa está.
essa brincadeira com a foto, essa brincadeira com as É frutas, então, legal, né? a E dança, nunca né? esquecer, desculpa, desculpa, te cortei. Não pode falar. É que tá cortando aqui, chega Tá para mim meio cortando. picado. Tá, pra mim também tá me cortando. É a internet, todo mundo usando o mesmo É, horário, aí é, esse faz horário, parte. esse horário faz parte mesmo. Eu acho também que a gente não pode esquecer da música. E outra coisa muito legal, aliás, outras coisas, a gente não pode esquecer da literatura. Gente, a literatura é vida. Literatura é sensacional, extremamente acessível. Você pode pegar um link, ó, você está lá, você trabalha um conto, um mito, uma poesia, uma breve história. Você pode passar esse link para a pessoa ler antes, ou para a pessoa ler no momento vocês leem juntos, e trabalha depois isso em cima com colagem. Aí entra toda a gama de trabalho arte terapêutico que é desenvolvido depois, e que eu não preciso ficar falando passo a passo, porque a ideia aqui não é aula de arte terapia. São sugestões para incitar o arte terapeuta e para ferramentar, né? A Sim, literatura é um caminho extremamente acessível, né? sim. Nesse momento de pandemia, assim, é muito acessível. A pessoa às vezes pode não ter o livro, um filme também, a Cris Barros está falando do filme, é possível também. Você pode passar o link para essa pessoa assistir a um filme e na sessão seguinte comentar e trabalhar esse filme, seja em grupo ou individual, né? A gente tem ferramentas maravilhosas. Tem o PowerPoint também, que é possível, você pode fazer apresentações no PowerPoint, você Vídeo, pode se né? valer desses recursos de comunicação. Oi? Tem um vídeo que a gente pode fazer com o próprio celular, que dá pano para manga. Você pode fazer um filme teu, um filme da tua família, um filme da tua história, né? Que a gente raramente também se apropria do vídeo e é um caminho super rico, super rico. E sabe uma coisa que eu acho legal, eu acho que vale ressaltar aqui na live, e que eu tenho percebido com algumas pessoas, eu tenho olhado aqui porque eu estou aqui no computador e estou no celular, tá? Eu também. Porque o que acontece, né? Eu acho que tem uma questão também muito de dois grupos, sobretudo, que eu gostaria de. Aliás, um eu já falei, que é o da criança, que tudo bem, que a gente já tem trabalhado bastante, né? Tem o painting também, alguém está falando aqui, muito legal, o painting para trabalhar desenho. Nem todo mundo tem esse recurso, mas quem tiver pode se valer dele, né? Eu acho que pode se valer do recurso do painting para desenhar. Às vezes tem criança e tem adulto que tem tablet com essa canetinha aqui, eu tenho essa canetinha, é aquela canetinha que dá para desenhar. Então, dá para você trabalhar também o desenho nisso, mas eu gostaria de falar de dois grupos para os arteterapeutas atentarem e também para as pessoas que não são arteterapeutas e que estão aí assistindo, que são, um é o grupo de alto risco, que são os idosos, né? Os idosos estão, sobretudo, mais isolados do que os isolados, por uma questão de saúde e de cuidado que as famílias estão tendo com esses idosos. Eles estão realmente sozinhos e tem idosos que estão completamente sozinhos. Tem um atendimento remoto da família, mas que está sozinho. Eu acho que este sujeito precisa realmente de acolhimento. Eu acho que a gente poderia voltar para esse nicho, né, essas pessoas. Quem não é ferramentado para trabalhar, tem vários arteterapeutas que são especializados, você pode indicar, ou você pode ler livros a respeito, tem livros específicos, eu não vou citar aqui agora, mas a gente pode depois deixar. É, tem pessoas que trabalhavam já com idosos em casa de repouso, acabei de ver aqui uma pessoa. Então, você pode acolher esse pessoal remotamente, se a casa de repouso, por exemplo, tiver alguém com boa vontade e com condições também de fazer um atendimento remoto para eles todos. Eu acho que seria bem interessante. A mim me toca muito esse público, que eu acho que precisa. Um outro público que também me chama muita atenção é o público masculino.
Por quê? Porque nós, mulheres, já temos essa coisa assim, a gente não consegue carregar, então a gente pede auxílio. A gente fala, eu não aguento, por favor. A gente já tem isso que é natural do feminino, né? Mesmo a gente sendo mulheres guerreiras que vão e fazem as coisas e tal, tem aquele momento que você pede colo, né? Mais fácil. O homem, na grande maioria, estou falando aqui do grosso, não pede colo, né? Não sabe nem pedir colo, mas é homem nem chora. Então, esses caras, eles estão segurando uma onda forte, cara. Primeiro, porque são eles que vão ao mercado, são eles que vão fazer as compras, são eles que resolvem as pendengas e ficam mais expostos, né? Uma boa parte está trabalhando ainda, porque eles não enganam a gente, eles estão lá trabalhando, mesmo de máscara, com todo cuidado. Mas esse cara está carregando uma carga muito forte. Então, é interessante que esse cara tenha um momento também de trabalhar arte-terapia. Então, os arte-terapeutas e as arte-terapeutas que trabalham com esses públicos, por favor, se divulguem, falem com a gente expandir essa divulgação para que esse pessoal seja bem atendido e acolhido. Né? Eu acho que é importante também. O que mais? Tem pergunta aí? Sobre a casa de repouso, de repente, eles são muito limitados na questão do computador, mas pode-se fazer um grupo e colocar ali e cantar com eles, né? Tocar uma música e pedir alguns gestos, fazer um trabalho de dança com as mãos, com os braços, né? É uma sugestão, né? Porque é difícil trabalhar com esse público, porque eles também não têm um acesso tão fácil. Mas assim, como é que a gente cria essas possibilidades, né? E olha, Cláudia, é possível. Eu opto também pelo simples também, sabe? Ouvir, que é uma coisa que faz parte de um projeto que eu vou lançar semana que vem, eu não vou nem falar tanto dele, mas que é o ouvir. As pessoas estão precisando ser ouvidas. E este público, os idosos, que têm a possibilidade das ferramentas remotas, das plataformas, a maioria nem conhece, eu sei disso pelos meus pais, por exemplo, posso dar um exemplo bem pessoal, eles não conseguem entrar no Facebook online, no Facebook ao vivo. Eles não conseguem ver uma live. Por falta de conhecimento da ferramenta. Por mais que a gente fique fazendo um tutorial, é complicado para eles. Então, a gente vai pelo simples, que é ouvir. A escuta amorosa, a escuta consciente, né? A escuta realmente pronta, é muito simples, isso é possível. Então, por exemplo, numa casa de repouso, ou com os pais, ou com o pai de pai, ou com um idoso, ou alguém que se conheça, é possível, por um telefone. Por isso que, né, dá para você fazer isso pelo WhatsApp. Então, é um momento que você pode acolher pela fala e fazer uma proposta, né? Uma proposta simples, e depois ouvir essa pessoa, o que ela tem a dizer, as angústias dela nesse momento, porque eles estão muito angustiados, eles realmente não podem sair. Eles estão assim, meio que saiu na porta, o cara morre de medo, e aí e aí o cara se sente nada. Mas alguém pega eles no flagra. As pessoas falam na rua, volta para casa, tio. E aí a pessoa que já tem aquela autoestima, que já está fragilizado, que já está se sentindo, por uma questão da própria idade, já um pouco fora daquele lugar e tentando encontrar um novo lugar, esse momento o cara, tá caindo. Tá caindo, assim, vertiginosamente de um andar sem elevador. Então, a gente precisa ouvir essas pessoas, acolher essas pessoas, por favor, porque é difícil, né, gente? Olha lá, alguém deu uma ideia, como a escuta como um tema, em tema de trabalho. Bacana, Eliane, bacana. Porque é isso, né? A escuta consciente, a escuta amorosa. Faz parte da comunicação não violenta, né? Para quem estuda um pouquinho de comunicação não violenta, a premissa é você ouvir e atender a necessidade do outro.
para a gente, arte-terapeuta, é exatamente isso que a gente faz, né? E a terapia do Que mais? riso, né? Que rir é bom demais, que salva qualquer situação. Que a Ah, eu gente sou tá muito suspeita. pouco, porque mas é verdade, assim, porque o riso é uma coisa que ele transforma imediatamente qualquer situação. E a gente usa, a gente não usa, porque a gente não entende que isso também é uma ferramenta. E a alegria e o riso também são fundamentais. E Então, com pouca coisa você transforma tudo. Você transforma um ambiente de idosos, você transforma a angústia do outro. Claro que existe uma escuta, né? Mas é um caminho de transformação também, sem né? dúvida. A alegria. Eu acredito super nisso, a gente já conversou a respeito disso. Então, porque a gente conversa muito disso. Eu sobretudo, tenho um trabalho como atriz e atriz cômica, e já escrevi muita coisa sobre o riso. É fundamental, porque esse momento a gente só. Se você liga a televisão, se você liga os noticiários, a quantidade de informação negativa é absurda. É assim, tipo, 90% por 10% de alguém que está fazendo alguma coisa do bem. Então, a gente precisa levar um otimismo. Aí eu acho que independente de ser arte terapeuta, mas o arte terapeuta tem que ter isso muito consciente. Ele vai ouvir sim as mazelas, porque as pessoas estão com necessidade de colocar as mazelas para fora. Só que como é que a gente vai transformar essa mazela numa coisa positiva, um aprendizado? Porque a ideia é essa, né? A gente nunca passa por um tormento, a gente não passa por um campo minado sem ser fortalecido pela sua Inclusive, coragem e tudo mais. E o riso faz muito isso. Muitas vezes você assiste um filme, uma live, uma conversa dessas, uma coisa mais engraçada e divertida, isso transforma completamente a sua forma de ver aquela notícia do mal, por exemplo. Entendeu? Tem aí uma questão enorme que alguém colocou aqui. Trabalho no grupo de idosos há 3 anos, eles estão sentindo muita falta dos encontros, mas o que tem funcionado bem nesses dias são as ligações. Olha que lindo, cara, muito legal, Eliane. Porque são as ligações. Então, se você, como arte terapeuta, não pode ir à instituição, esteja presente nesse momento, ligue, tenta, se puder fazer alguma coisa remotamente, faça remotamente, apareça no WhatsApp, né? Peça para alguém, um enfermeiro, alguém que cuide, que esteja junto, que possa fazer isso, colocar para que eles possam ver vocês, eles vão adorar isso, porque a gente gosta quando a gente se vê aqui, já dá um carinho, fala, ai, que legal, olha a Clau, ela tá lá na outra cidade, mas ela tá pertinho, estamos conversando, ui, 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 que delícia. É o que eles sentem, então esteja presente. As crianças, eu faço algumas lives para as crianças, cara, elas ficam, ai, que legal, eu sei que elas entram na live não para aprender alguma coisa, porque elas já até sabem, mas elas entram por causa desse contato, que mesmo remotamente acontece. Eu estou ao vivo, entendeu? Não é só uma gravação. Eu estou presente, eu estou ouvindo o que ele quer dizer, né? Então, eu acho que no caso dos idosos, a gente pode pedir uma ajuda também para a equipe, né, do lugar, porque a gente pode solicitar, por exemplo, a enfermagem ajude contando poesias. A gente pode mandar contos para eles, por exemplo, né, para que eles leiam, ou para que alguém leia para eles e depois a gente pode conversar sobre esses contos, ou seja, eles não estão só naquele momento. Se a gente envolve a equipe nesse trabalho, o acolhimento ele é feito de uma forma muito mais ampla, sim, né? sim. Porque aí a gente estende esse cuidado e esse acolhimento para outras pessoas da equipe. Então, não é mais o nosso trabalho só, é o trabalho do todo, fazendo escuta afetiva, fazendo esse trabalho de acolhimento e ajudando também com que eles se tornem mais criativos através desses contos que a gente pode estar passando, através das falas que a gente está passando, através de pequenos pedidos,
não sei, de repente, como fazer uma brincadeira com as frutas, né, entre eles próprios, enfim. A gente pode fazer algumas solicitações para a equipe também estar dando um suporte. Sim, mas aí, Cláudia, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado imenso, porque nós, arteterapeutas, temos uma formação para isso e sabemos o que cada elemento, que cada materialidade causa ou pode vir a causar em algumas pessoas. E aí a gente sabe onde mexer e como acolher, né? A pessoa que está lá com eles não sabe. Portanto, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu só estou ressaltando isso, porque senão as pessoas vão acabar, oh, beleza, faz aí, faz aí, faz aí, e não é faz aí, né? A gente tem um preparo, a gente estuda a materialidade, estuda no contexto para entregar para o sujeito e trazê-lo de volta e ele trazer as suas questões e a gente trabalhar com elas. Então, eu acho que nesse ponto, na casa de instituição, que não é possível a entrada, acho que uma ligação, um aparecer, um conto. Ah, hoje eu vou ler um trecho de um livro que eu acho bacana, via Skype, eu acho que funciona sem causar nenhum tipo de dano, menos do que você entregar na mão de outra pessoa. Não é terceirizar o cuidado, né, Sô? É assim, é solicitar o apoio, porque são braços que estão lá perto e que às vezes podem dar um suporte e ampliar o cuidado. Mas eu entendo que a sua fala assim, é super pertinente, e é isso mesmo, a gente tem que tomar esse cuidado realmente. É verdade. Né? Então, É isso. Tem mais. Ah, eu não consegui rolar agora, peraí. Nossa, tem coisa pra caramba. Senhor, mas aí a pessoa está colocando ideias, jogos com palavras. É interessante, é bem legal isso, né? Porque ativa a memória. Que mais? Mandar um vídeo com mensagem carinhosa. Isso é muito bacana, né? E é possível, são coisas possíveis. Eu acho que a gente tem muita ferramenta para trabalhar, é uma questão de colocar o nosso poder criador para funcionar, antes de mais nada. É isso. Se alguém tiver alguma questão aí, pode colocar. Eu acho que a gente tem aí um curto tempo. A gente tem 10 minutos, né? 10 minutos, né? Mas dá para. A gente abre então agora para pergunta, né? Para quem quiser participar. As pessoas possam. Sim, essa questão é. Quem participa do processo, mesmo quem está oferecendo, sempre faz parte do processo, né? A gente nunca é um ser isolado, né? A gente cuida do outro, mas a gente tá envolvido, né? Então, transpassa por quem está fazendo parte daquele momento. Aqui tem uma pergunta, ó. E com crianças? Eu acho, com crianças, no sentido de você trabalhar remotamente, é mais fácil, porque eles já estão bem acostumados a isso, né? De um modo geral, a maioria joga online, os caras dão baile na gente, os caras jogam online, estão ali, conversam com os caras de não sei da onde, eles são bem antenados. Então, quanto à plataforma... A gente não. Os caras têm upgrade, os caras já são... Aliás, tem upgrade não, eles já vêm com um software mais avançado, a gente que tem que fazer upgrade. Então, assim, quanto às plataformas, é mais fácil trabalhar. Quanto às práticas, eu acho que você mantém o que a gente já falou de várias coisas. Contos é possível, você pode contar histórias e trabalhar em cima delas. O desenho, porque normalmente criança está em casa, está com material escolar, então ela tem material para trabalhar. É mais fácil. Brincadeiras, você pode sugerir brincadeiras para ela fazer na casa dela e você no seu consultório, ou na sua casa, consultório, né? Não vai para não saia de casa. Videozinhos, PowerPointzinhos que você pode fazer, que são divertidos, e aí trabalhar, trazer essas coisas. Até cartas também, né? Tem cartas, escolhe aí uma carta.
E aí ele vai falar, ah, essa aqui, vermelha, tal. Então, você brinca, é o lúdico que você vai trazer. Eu até brinco também, eu tenho peruca azul, ponho peruca azul, e não sei o quê, a gente brinca, ele põe não sei o que lá dele, e a gente fica brincando, e nas brincadeiras, vocês sabem disso, tem brincadeiras específicas para tratar determinadas questões. Você faz o jogo projetado, né? Que é o que a gente fala no estudo de linguagem criadora, que eu trabalho, você projeta, ou seja, você põe as coisas naquele objeto inanimado que vai ser animado ali. Então, as possibilidades com criança, elas são bem mais amplas. É o universo buscando, né? O A brincar é Dilana importante. está colocando que ela envolve a família. Quando ela faz o trabalho com a criança, ela acaba chamando a família para a brincadeira. Que é muito Perfeito, bacana, né? Que, muito aliás, bacana. é muito legal, porque a família tá se desentendendo tanto, né, nesse momento, assim, tá tão difícil da galera ficar junto em casa. Então, quando você consegue fazer o trabalho da família, nossa, é um trabalho duplo, É né? muito legal, muito legal. É muito legal. Eu lembro. Oi? Pode falar, porque depois eu vou entrar nos idosos de novo, que a Cris fez uma observação aqui, mas termina. Não, é só isso. Eu acho que é bem pertinente falar do brincar com a família, porque a família está precisando mesmo. E outra coisa, isso fortalece laço. O jogar com a família inteira fortalece muitos laços. Porque o que acontece? Quando você está com uma pessoa no momento Ó, vou dar um exemplo bem bobo. Você entra no elevador com uma pessoa que aparentemente você só vê de vez em quando, um vizinho que você vê de vez em quando. O elevador quebra e vocês têm que sair desse elevador juntos. O que acontece? Essa pessoa vira um baita amigo seu. Então, assim, você imagina numa família, num momento que você está numa pandemia, trancado, se estapeando por conta da mortadela que acabou, ou da louça que um não lavou, ou da roupa que o outro não lavou, ou do excesso de tarefa que a mulher acumulou, então explode, e aí, de repente, você se vê num momento onde alguém de fora propõe uma brincadeira, e nesta brincadeira a família tem que se unir para resolver a questão. É sensacional. Transforma, mudou. É isso. Fala aí da Cris. Ah, vou fazer a primeira pergunta da Ângela, porque ela coloca a dificuldade que a gente percebeu no atendimento remoto, a diferença do atendimento presencial. Você percebeu muita diferença Conta um pouquinho. Tem diferença, gente. Porque nada, na minha opinião, nada substitui o contato físico presente, a respiração, a entonação você até pega, mas um olhar, um sentimento, você consegue pela sua sensibilidade e dependendo da plataforma, você consegue ter um acesso melhor a isso. Mas não é completíssimo, mas é muito bom. É muito bom. Eu acho que não é um substituto. Não é um substituto. Mas é uma boa ferramenta. Deixa eu ver uma coisa bacana. Todo mundo aqui já deve ter ido a algum show de algum ídolo seu, certo? Eu, por exemplo, eu acompanho agora, toda sexta-feira vai ter uma live do Pink Floyd que eu amo, e eu assisto, fico assistindo, e eu amo, é bom, não sei o que, é ótimo, funciona para mim, eu entro num estado muito bacana, mas quando eu vou ao show, minha filha, é outra coisa, é catártico. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Ajuda muito, mas não é 100%, na minha opinião, não é. A gente já vai ter que encerrar, porque realmente Já deu, né? não encerrar vai cair, então a gente tem 2 minutinhos. Eu queria falar um pouco sobre a minha experiência, porque para mim tem sido muito enriquecedor. Eu percebo que de fato existe a limitação do material, que a gente quer fazer uma expressão que às vezes existem limites, mas a gente vai se acostumando também. A presença é outra, sim,
Mas eu percebo que à medida que a gente vai se acostumando com essa forma de comunicação, a gente também a gente vai se apropriando dessa forma de comunicação e a gente vai também se desenvolvendo melhor nesse processo de estar com o outro desta forma. Então, eu acho que também é uma questão de adaptação. Não sei se é melhor ou pior, é uma questão de adaptação. A adaptação é inegável, mas, Clau, um abraço. Ah, sim, Entendeu? sim. É nesse sentido que eu falo, é no sentido físico mesmo. Um abraço, um aconchego num momento, principalmente nesse momento, cara. Nossa, vira e mexe a minha filha que tem 21 anos, ela chega assim, eu preciso de um abraço, precisa de um abraço, cara. E eu falo para ela, eu também preciso, então a gente se abraça nesse momento. Então, eu acho que não substitui. Uma coisa, antes de cair a live, a gente precisa lembrar que essa live vai estar aqui no Instagram, por 24 horas. Mas ela estará no nosso canal, no YouTube. Gente, vão lá, deem um like, sigam o canal, porque a gente vai pôr vários vídeos lá, vão ajudar muito vocês. Então, essa live vai estar lá para quem perdeu, para quem quer rever, para quem quer passar para o amigo, para quem quer passar para um atendimento. Vai estar lá no canal da AATESP, no YouTube. Pronto, falei. Então é isso, vamos agradecer né, a presença de todo mundo que estava aqui com a gente. Gratidão, gratidão eterna. Super obrigada. A gente vai estar com os Obrigada. canais super abertos, então tudo que vocês quiserem conversar com a gente, dúvidas, sugestões, enfim, a gente está aberta o tempo inteiro e a nossa comunicação é o Insta, é o Face, enfim, vamos trocar, vamos construir junto, né? Sim. Então, A gente tem vários canais agora, né? a gente precisa que as pessoas participem, porque é nosso, é um espaço que a gente tem que construir e tem que construir junto. Né? Sem dúvida. E acolher. Super obrigada, Soraya, pela presença, Gratidão, querida. Obrigada, viu? pelas experiências, obrigada a todo mundo que Ah, esteve. semana que vem tem a Regina com você. Pensa o quê? Pessoal. Regina Chiesa. A mestra. A mestra. Ei. Gente, beijo no coração, obrigada. Tchau. Tchau.